Olá, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 desse sabadão, hein? Hoje, dia 11 de outubro, meio-dia, 19 minutos agora. Nós estamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Agora vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, à noite o tempo deve ficar firme aqui na cidade e a temperatura mínima prevista para hoje está na casa dos 20 graus. Nesse momento, os termômetros estão marcando 28, hein? Vamos aproveitar para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. A exemplo de Águas Belas, que fica aqui no Agreste, mínima de 20 graus, a máxima pode chegar aos 30. Quipapá, fica na zona da Mata Sul, mínima de 19, máxima de 27 graus. E tem Serra Talhada no Sertão, ó, mínima de 20 e máxima de 33 graus, hein? E a gente vem acompanhando uma obra da Compesa, ali na rua Capitão João Velho, no centro de Caruaru. Essas obras começaram na última quinta-feira. A previsão da Compesa era de entregar esses trabalhos concluídos na próxima segunda-feira, mas olha, apareceu um grande vazamento no local em que essa intervenção tem sido realizada. E Gessé Acioli está com a gente ao vivo, está acompanhando de perto essa situação e vai trazer as informações para a gente começar esse AB1. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, um excelente sábado para todo mundo. Pois é, esse problema aqui na rua Capitão João Velho começou no meio da semana, como você trouxe, na quarta-feira já tinha esse aviso de interdição para esse serviço aqui, né, que iniciou na quinta-feira, com um transtorno no trânsito. E a gente está observando agora, né, que os profissionais ligados à Compesa estão realizando o serviço de reparo. Isso porque o primeiro trabalho, quando a interdição aconteceu na quinta-feira, foi realizado, havia essa previsão para o início da próxima semana ser entregue, mas a rua foi liberada ontem, já à noite. E aí, após algumas horas da liberação, nós tivemos novamente um novo vazamento. Você está vendo aí, né, que esse espaço onde está esse buraco agora, né, onde o pessoal está fazendo esse reparo, ele tinha sido revitalizado, tinha sido feito o trabalho. Você está vendo agora imagens desse trecho que foi realmente entregue, né, porque há um asfalto novo, mas que, por conta desse estouramento ontem, novamente o buraco foi reaberto e aí a Compesa está fazendo o serviço de reparo. Nós não temos uma previsão de nova entrega, já que o serviço tinha sido entregue ontem, e aí a gente está vendo a movimentação dos carros. Essa é a rua Capitão João Velho. Esses carros estão acessando aí pela Cleto Campelo e esse cruzamento que fica aqui bem próximo da Via Parque, né, o trânsito fica muito lento, porque apenas um lado da rua, né, que tem 3 faixas de acesso de veículos, apenas um está funcionando porque os outros 2 estão interditados por conta dos reparos. E o trânsito, né, fica realmente muito lento. A gente está também com a presença de alguns guardas, né, do setor da MC, para poder organizar esse trânsito, porque o semáforo não está funcionando devidamente como deveria, porque há um grande fluxo de veículos, a necessidade desse trabalho ser feito, né, de forma presencial aqui da guarda. Então, a gente está observando aí movimento intenso de veículos, o que atrapalha o trânsito nessa área central de Caruaru. A gente vai seguir acompanhando, qualquer novidade a gente vai trazer aqui também sobre quando é que vai ser reentregue, né? Já que a obra foi entregue ontem, teve esse novo vazamento e a gente segue aí com esse problema, mas os reparos já estão sendo feitos, pelo menos esse segundo momento da obra está sendo revitalizado aí para ser entregue, que a população tenha a rua novamente entregue com qualidade, para que a gente não volte a ter mais transtornos. Almir. Isso mesmo, Gessé. A gente vai seguir acompanhando tudo de perto com essa movimentação das nossas equipes. Qualquer novidade é só chamar, Gessé. Muito obrigado por essas informações ao vivo no centro de Caruaru. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a elevação da paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Caruaru, a condição de santuário, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho, meio-dia, 23 minutos agora. O seu AB1 está de volta e amanhã é feriado nacional, é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E aqui em Caruaru vai acontecer o encerramento da festa dedicada à Santa. Mas dessa vez com uma novidade, hein? A paróquia de Nossa Senhora Aparecida vai se tornar um santuário, um momento muito importante para a comunidade católica.
A mudança de paróquia para santuário representa o reconhecimento do papel espiritual e pastoral desempenhado pelo local ao longo dos anos. A elevação a santuário é um ato da Diocese de Caruaru e acontece quando uma paróquia se torna um centro de peregrinação e devoção reconhecido, como é o caso da comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Um marco que acontece em meio às celebrações da padroeira e também aos 20 anos da fundação da paróquia. Para se tornar um santuário, é necessário que haja uma identificação dos fiéis. Então, a igreja simplesmente ela reconhece algo que na alma dos fiéis devotos já está realmente entrelaçado. Então, é a devoção das pessoas, é a busca das pessoas por aquele lugar de uma maneira especial para realizar suas orações, vivenciar sua devoção, que vai realmente acendendo esta percepção na instituição igreja. Então, quando o nosso bispo ele faz esse decreto, instituindo daquela igreja matriz um local de santuário, na verdade está reconhecendo algo que já está na alma do povo. E a programação deste fim de semana na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no bairro das Rendeiras, em Caruaru, promete momentos de muita fé, tradição e devoção. A procissão com as crianças abriu os festejos hoje por volta das 8 da manhã, seguida da Santa Missa com o coral da catequese. À noite, às 19 horas, haverá a novena, seguida da concelebração eucarística, que será presidida pelo padre Fábio Severino, com a participação do coral GEDAC e pastorais convidadas. A noite termina com a tradicional quermesse e a apresentação cultural de Leandro e os Boêmios. Já no domingo, dia 12 de outubro, data da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a programação começa cedo, com o ofício de Nossa Senhora às 6 horas da manhã e segue com diversas missas ao longo do dia. Haverá missas às 7 horas, às 10 horas, às 15 horas e às 18 horas. A procissão com a imagem da padroeira acontece à tarde e à noite. E a celebração eucarística solene de encerramento será presidida por Dom José Rui Gonçalves. É nesse momento que será oficializada a elevação da igreja ao título de Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis que acompanham essa história desde o início falam com emoção sobre esse momento tão especial e sobre a relação com Nossa Senhora. Há 20 anos que eu participo aqui na paróquia, e é de uma emoção sem igual. Ver agora, depois desses 20 anos, se tornando um santuário. É uma grande alegria e certeza de muitos milagres e de muitas conquistas para a nossa paróquia, para os nossos fiéis aqui. Nossa Senhora Aparecida para mim é tudo, principalmente porque ela continua intercedendo por a gente, intercedendo por mim. Há alguns dias a gente estava vindo aqui para a igreja, íamos sofrendo um acidente e realmente não sofremos grandes coisas, estamos aqui bem, mas foi ela que intercedeu, porque a partir do momento que a gente se doa realmente, a gente sabe que vem muitas provações e ela continua intercedendo por nós, colocando a mão e realmente nos guiando como filho. Então, para mim, ela realmente é a minha mãe, está sempre comigo. Com a organização da Diocese de Caruaru, a festa desse ano celebra não só a padroeira do Brasil, mas também o fortalecimento da fé de uma comunidade inteira. A paróquia de Nossa Senhora Aparecida se tornará um santuário. É um novo capítulo de devoção e missão evangelizadora que se inicia. Para a comunidade é um momento também de júbilo, de alegria, de responsabilidade também, porque algo vai mudar também na rotina da paróquia. Nós precisaremos desenvolver uma pastoral mais específica com esse cunho de santuário, mas de uma maneira geral as pessoas acolheram com muita alegria. E em Garanhuns tem programação para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Leonardo Costa está chegando com essas informações agora. Boa tarde, Léo. Oi, Almir, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Amanhã a Diocese de Garanhuns deve registrar uma grande movimentação. No Colégio Diocesano, a programação começa cedo e segue até a noite, com missas, apresentações e atos de fé. Nas paróquias, a previsão é de que famílias inteiras se reúnam para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu conversei com o bispo, Dom Aguinaldo Timóteo, que detalhou a programação para a gente. Vamos acompanhar. O dia 12 de outubro é de fato um dia santo para a igreja no Brasil, porque é o dia em que nós celebramos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Aqui entre nós, no território diocesano,
há uma devoção muito expressiva a esta invocação da Virgem Maria. Mesmo não tendo nenhuma paróquia dedicada diretamente a Nossa Senhora Aparecida, há muitas capelas com esse título, de modo que só na cidade de Garanhuns tem pelo menos 5 grandes festas dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. Dentre elas, a do nosso Colégio Diocesano, que, como bem sabemos, celebra justamente nestes dias seus 110 anos. Nesse dia, ao meio-dia, terá uma programação, durante todo o dia, na verdade, haverá uma programação para a celebração desta data tão significativa, inclusive com a Santa Missa. E ao longo do território diocesano, em quase todas as paróquias, há sempre 1, 2 ou 3 ou até mais capelas dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. Justamente porque se trata de uma invocação que toca profundamente a piedade do nosso povo, e o nosso povo, atraído por essa devoção, cultiva por ela uma grande atenção, uma grande afetividade. E assim nós celebramos festivamente este dia em todo o território nacional e também aqui na Diocese de Garanhuns. Almir, dia 12 de outubro é um dos mais importantes para a Igreja Católica. Em Garanhuns, as celebrações vão reunir milhares de fiéis numa data de agradecimento e renovação da fé. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Leonardo. Muito obrigado pelas informações, hein? E amanhã, Dia das Crianças também, tem muitos meninos e meninas que vão ganhar brinquedo, não é assim? Então, no Biodicas de hoje, o professor Alexandre vai mostrar como fazer o processo de higiene dos brinquedos da forma correta. Olha só. No dia a dia, a criança brincando, coloca o brinquedo ao chão, com a mão, leva aos olhos, à boca, e ali são portas de entrada de micro-organismos. É preciso fazer uma boa higienização para que não traga nenhum problema de saúde para a criança. Hoje, vamos falar como higienizar de forma correta os brinquedos. Tudo isso agora no Biodicas. Para fazer a boa higienização dos brinquedos e como guardá-los, a gente veio à casa de um telespectador que é Caleb Albuquerque, que eu quero agradecer imensamente por nos receber. Muito obrigado, viu, Caleb? Sejam bem-vindos. É sempre uma alegria falar de coisas boas para a sociedade. Perfeito. Caleb, me diz uma coisa, o brinquedo da sua criança, onde é guardado? Na caixa de brinquedos, no quarto. Perfeito. E é interessante que guarde numa caixa, porque ali evita que muitas vezes um escorpião ou qualquer outro inseto fique alojado, e dentro da caixa, fechado, isso é uma forma de isolar. E além disso, dá uma maior durabilidade ao brinquedo. Questão de limpeza. Como é feita? É feito com certa frequência ou não é feita a limpeza? E como é essa limpeza? É feito de forma esporádica, não é sempre que o brinquedo, sempre a gente vê alguma sujeira nele, a gente limpa, mas aquele hábito de limpar semanalmente, diariamente, realmente são em casos quando nós vemos sujeira no brinquedo. O interessante é que o depoimento de Caleb é sempre que as pessoas fazem isso, questão de limpeza. Uma dica importante, Caleb, e ao telespectador, é que a limpeza, de acordo com o tipo de material, ele é feito a limpeza. Por exemplo, se o brinquedo for de borracha, a limpeza você pode lavar na pia com água, corrente, detergente neutro, e você pode também utilizar até o vinagre para limpeza. E você pode também usar escovas. Outro detalhe importante, Caleb, é se o brinquedo for eletrônico. Nesse caso, a gente não pode utilizar água de forma alguma e nem o álcool 70%. Nesse caso, você pode passar um pano com álcool isopropílico, que é um álcool que tem um teor muito pequeno de água. E ele é o adequado, não vai trazer nenhum dano àquele brinquedo eletrônico da criança. Você vai pegar um pano umedecido e passar. Uma outra coisa também interessante é que se o brinquedo tiver roupa, é importante que retire essa roupa, lave normalmente e depois no brinquedo, na parte de plástico ou borracha, passar álcool, porque aí vai eliminar os micro-organismos. Aqueles brinquedinhos que a gente coloca no banho, certo? É interessante porque tem essa abertura aqui, olha.
e aí vai acumular água. Nesse caso, quando terminar o banho, tem que tirar, apertar o máximo possível para eliminar o excesso de água, que não pode ficar água aqui dentro, porque tanto vai ajudar no surgimento de fungos, como também aquele bolor vai surgir ali dentro. Não é interessante. Uma dica é você pegar uma fita dessas de energia elétrica, que é utilizada, isolante, né? E colocar um pedaço da fita na abertura, evitando que a água entre. Caleb, uma outra coisa também que muitas vezes as crianças têm é brinquedo de madeira. Como pode ser a higienização? Nesse caso, não dá para lavar. Aí, nesse caso aqui, você pode utilizar o álcool 70%. Eu coloquei aqui o álcool no borrifador, porque facilita a aplicação e economiza. E por último, Caleb, vou mostrar aqui esse brinquedo de pelúcia, porque aqui junta ácaro e muitas vezes desencadeia processos alérgicos para a criança. Nesse caso, é interessante que a gente prepare a seguinte solução. Pega o sabão em pó em uma bacia, faz espuma com uma esponja, e essa esponja só é utilizada para esse tipo de situação. Depois, quando terminar, nada de utilizar na cozinha. Não, ele só para isso aqui mesmo. Pega a espuma e passa em toda a estrutura, só a espuma. No brinquedo. Pega um pano, seca, quando estiver seco, deixa ao sol, depois coloca numa sacolinha plástica e aí coloca no congelador ou no freezer. Por que tem que colocar no freezer ou congelador? Porque essa temperatura baixa, durante o período da noite, você pode colocar no começo da noite e no outro dia você retirar. O frio ele vai eliminar os ácaros. E é um problema sério. O ácaro ele se prolifera com muita facilidade em brinquedos de pelúcia. Caleb, me tira uma dúvida. Em relação à limpeza de brinquedo, tem alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Fique bem à vontade. Não, agora ficou tudo mais claro. Tá certo. Caleb, muito obrigado por nos receber. E se tiver, lógico, qualquer dúvida em relação a isso, a gente conversa sobre como higienizar os brinquedos. Fechado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Então, é importante seguir todas essas dicas para que a gente faça uma boa higienização e, claro, preserve a saúde da nossa criança, que é o mais importante. O Biodicas fica por aqui e até a próxima. Valeu, professor. E por falar em higiene, a gente sabe que o banheiro é um dos cômodos mais utilizados da casa. Mas quando a limpeza dele não é feita de forma adequada, podem surgir alguns riscos para a nossa saúde. Veja na reportagem. Dona Sula é muito cuidadosa com a casa onde mora. Para ela, um dos cômodos é, digamos, aquele que precisa de um capricho especial. Um banheiro é a alma da casa, né? Geralmente, você chega numa casa assim, se você pedir para ir no banheiro e o banheiro estiver sujo, a pessoa vai dizer logo, a mulher é suja, ela é suja. Ah, mas todo mundo sabe, ou pelo menos acha que sabe lavar bem o banheiro. Varrer é o primeiro de tudo, para tirar a poeira, fios de cabelo e depois começa a limpeza de cada uma das partes. Você vai precisar de água sanitária, detergente, de preferência neutro, uma bucha que seja usada apenas no banheiro, um pano e aquela escovinha de vaso sanitário. Quem vai nos ajudar nessa missão é Heloísa Silva, farmacêutica e doutoranda da Fiocruz. A limpeza deve começar pelas paredes, inclusive as de dentro do box, onde se toma banho. Elas ficam cheias de substâncias que podem ser ruins para a nossa saúde. O ideal é que se lave diariamente, né? Imagina, a gente sabe que na correria do dia a dia a gente não tem esse tempo de estar lavando o banheiro diariamente. Os shampoos, sabonetes, né? Eles têm um certo detergente, eles têm alguns óleos também que vão se acumulando à medida que a gente vai se lavando. E também a gordura própria corporal e o cálcaro que está presente na água, na nossa água, ele vai gerando aquela crosta que vai ficando impregnada na parede. Para tirar tudo isso, basta detergente e depois água sanitária. E nada de ficar esfregando. Porque o hipoclorito, ele tem o cloro, né? A água sanitária propriamente dita, ela tem um cloro e ele é volátil. E se você ficar inalando por um longo período de tempo, você vai ter alguns malefícios, como irritação nos olhos, você vai ficar com falta de ar. Então, o ideal é deixar na superfície e sair e voltar depois de uns 10 minutos. Então, nunca ficar ali, passar água sanitária e ficar esfregando, porque você vai estar inalando o cloro e ele é prejudicial à saúde. Isso vale também para pia
e bacia sanitária. Inicialmente faz a lavagem também com detergente neutro e em seguida passa água sanitária com um paninho. Pelo menos que diariamente seja feita essa limpeza do vaso sanitário. E dependendo da quantidade de pessoas que tem na residência também, de preferência uma frequência de 2 vezes ao dia. Dona Sula diz que gosta de fazer umas misturas, imaginando que assim vai conseguir uma limpeza milagrosa. Boto um bicarbonato, um pouquinho de vinagre de álcool. Coloco, como é que se diz, um álcoolzinho 70, o normal, qualquer outro também. Coloca aí, faz aquela, faz aquele negócio assim, aquela efervescente, né? Heloísa alerta, nada de fazer esses experimentos. Essa mistura do vinagre com a água sanitária, ela libera um gás que é muito tóxico. Então, se você ficar inalando esse gás, você pode vir a ter algum malefício de saúde mesmo. Isso é hospitalizado a depender do tempo que você fica exposto. E dentro desse assunto, um detalhe que é muito frequente deve ser evitado. A vida da gente é tão corrida que muitas pessoas tentam aproveitar o tempo ao máximo. E aí resolvem tomar banho e lavar o banheiro na mesma hora. Isso pode ser tão perigoso e não é recomendado. Porque você utiliza ali de agentes desinfectantes e no seu próprio banho pode também ser corrosivo à pele. Então você pode trazer propriamente dito para você um malefício e ficar inalando, né? Então se eu coloco uma água sanitária lá no box, quando eu estou no box, na área onde nós tomamos banho, e eu estou lá, estou inalando aquela água sanitária. Então... Essa mania, Dona Sula nunca teve. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tomar um banho e depois lava o banheiro. Então lava o banheiro e depois toma um banho. Não é isso, mas assim, os dois juntos não combinam. A casa também não combina. Você escorrega, né? Muito bem. Agora 12h42, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho vamos fazer um passeio por um dos principais pontos turísticos aqui de Pernambuco, hein? É a Rampa do PP, que fica em Taquaritinga do Norte. Olha só que visual. A gente volta já. A B1 de volta, 12h45 e em Serra Talhada, no Sertão, nesse fim de semana, está rolando um festival que reúne cultura e consciência ambiental. É a 4ª edição do evento criado em 2022 em Recife. Segundo a organização, um festival idealizado para promover ações de preservação aos recursos naturais do planeta. O Capibaribe Festival é uma mistura de educação, arte e sustentabilidade. A gente quer trazer as pessoas para o debate com muita cultura, com muita arte, com muito carinho. Então a gente aproxima com temas que já são do cotidiano, que as pessoas já gostam, para falar de temas urgentes, como a emergência climática, a revitalização de rios, a despoluição, desmatamento. Então a gente atrai com coisas boas para falar de temas, desafios que a gente precisa enfrentar. O Capibaribe Festival já foi realizado em cidades da região metropolitana do Recife e do Agreste. Já retirou, por exemplo, cerca de 2.200 quilos de resíduos do rio Capibaribe, em Recife, e promoveu o plantio de 160 mudas nativas. Esse ano, o Festival Socioambiental expandiu o alcance, chegando ao sertão do Pajeú. Aqui a ideia é chamar a atenção para a preservação e os cuidados com a bacia hidrográfica do rio Pajeú, que envolve 27 municípios, incluindo Serra Talhada. Entre as ações da programação, o plantio de mudas nativas da Caatinga. Acho que a gente, quando criou o festival, tinha essa dimensão de fazer com que o debate se espalhe pelo Estado. A gente vê uma capital que às vezes tem um pouco ainda de debate e pouco ainda para o interior. Então, a questão de interiorização do Estado para o Estado de Pernambuco é importante para que todo o Estado debata. Então, não só o Capibaribe, com seus 42 municípios, mas também os 185 municípios que tem o Moxotó, que tem o Pajeú, que tem o São Francisco. Então, todo mundo precisa debater sobre a qualidade de vida dos seus rios. Na programação,
rodas de conversa, palestras e ações que envolvem a preservação ao meio ambiente como um todo. No Parque dos Ipês, por exemplo, que fica no bairro Ipsep, além do plantio coletivo de mudas, teve um ponto de coleta de materiais recicláveis, como, por exemplo, o papelão. Já na parte cultural, apresentações de grupos de dança de jovens e de idosos. Teve também exposições, feira agroecológica, feira de artesanato local e oficina de pintura com crianças, trabalhando o tema sustentabilidade. Teve ainda um tour com óculos de realidade virtual do SESC e mostra de ações ambientais realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Para o secretário de Meio Ambiente, esse tipo de evento acende o alerta e reforça a importância de falar sobre a revitalização do Rio Pajeú. Esse rio, ele revitalizado, ele vai trazer mais turismo, ele vai trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade, né? Empreendimentos, gerar mais empregos. Por isso, da necessidade da gente fazer esse debate, somando forças para que a gente, de fato, tenha por parte do governo do estado, do governo federal, ações que possam ser desenvolvidas por todas as cidades do Pajeú ao mesmo tempo e cada um fazendo com que a gente faça com que esse rio ele volte a ser um rio que era antes, onde as pessoas tomavam banho, onde as pessoas faziam lazer em torno do rio. O professor dessa turma de alunos da Escola de Referência e Ensino Médio, professor Aureliano Gonçalves dos Santos, do município de Carnalbeira da Penha, também no Sertão, viu no evento uma boa oportunidade de trabalhar na prática o tema que já é discutido em sala de aula. Meio ambiente é um produto da nossa relação com o meio. Então, a gente fica, às vezes, muito restrito a um livro didático, a um documentário. Então, quando a gente tem a oportunidade de ver concentrações ou festivais como esse, que dá também, instiga, né, a gente estudar ainda mais, entrar na causa ambiental, isso é bastante importante para ele, porque engaja. Eles hoje aqui estão atuando também em prol do meio ambiente e no futuro também continuarão aí com essas práticas aí positivas, de impactos positivos para o meio ambiente também. Um conteúdo bem assimilado pelos alunos, que já entenderam que serão os mais afetados pelas condições ambientais do planeta no futuro. É importante para manter a nossa preservação, sustentabilidade no nosso planeta e mantermos o meio ambiente saudável. Está na mão dos jovens, né? Isso, passar de geração para geração a educação ambiental, né, que é muito importante. Vai estar conservando, vai estar preservando o meio ambiente, vai fazer bem para o meio ambiente e a gente pode passar essas informações para outras pessoas, divulgar para poder participarem mais. E participando mais, vou criar um grupo grande de pessoas e com isso a gente vai conseguir cuidar do meio ambiente de uma forma coletiva e bonita. Deixar aí o meio ambiente bom para o futuro e para os jovens poderem usufruir, é isso? Porque se a gente não cuidar agora, no futuro a gente não vai ter. Muito bem. E vamos seguindo, porque aqui em Caruaru está acontecendo a primeira Bienal da Gravura. Essa mostra conta com mais de 1000 obras de artistas locais, nacionais e internacionais também. Então, a gente volta a conversar com o Gessé Acioli, que está acompanhando esse evento. Legal demais, né, Gessé? Pois é, Almi, um evento belíssimo, viu? Eu estou aqui recheado de muitas obras de grandes mestres. Essa primeira Bienal, inclusive, traz aqui uma homenagem ao mestre Dila e também ao mestre J. Borges, né? Esses grandes mestres da nossa gravura. E o Robson Santos está mostrando aí obras do mestre Dila, que é um dos homenageados. Eu estou com essa turma boa aqui, enquanto eu vou conversando com eles aqui, está aqui a Ítala, a Paloma, tem também a Ludmila. O nosso querido amigo está aqui do lado também participando conosco. Eu vou pedir para o Robson mostrar um pouquinho como é que está essa mostra linda, nessa primeira Bienal, com muita arte. Eu vou pedir aqui para a Ítala me explicar um pouquinho a importância de uma Bienal como essa, reunindo grandes artistas. Boa tarde. Boa tarde. Veja, a principal importância da Bienal de Gravura aqui em Caruaru é a diluição das fronteiras, sabe? A gente pensar sobre como a gente pode unir tantos artistas de diversos lugares, artistas daqui, do Agreste, de Pernambuco e, consequentemente, do Brasil. Paloma, essa é uma mostra que reúne aí arte
de vários tipos, né? Desde J. Borges, né? Dos mais antigos até os mais jovens. Isso, a gente quis trazer, né, um panorama da arte contemporânea também aqui. Mostrar que a gravura é feita e é feita com muita qualidade pelo Brasil inteiro, né? A gente trouxe o escambo gráfico para trazer essa diversidade, né, de gravura que existe tanto aqui em Pernambuco, como vocês podem ver na exposição, quanto também no Brasil inteiro. Ludmila, a gente vai ter aí até o dia 19 muita arte para o pessoal visitar e acompanhar, sentir um pouquinho dessa essência com várias atividades, né? E é importante a gente entender que as atividades elas são para formar esse público, para sensibilizar esse público, para que o público consiga apreciar melhor a diversidade que tem aqui. São obras, além dos artistas homenageados, dos selecionados aqui do Agreste, e tem obras também do mundo inteiro. Então é importante que o pessoal venha, façam todas as atividades para conseguir apreciar com mais sensibilidade toda essa a arte linda que está aqui. Então, Vitor, depois dessas mulheres artistas falando aqui, convida todo mundo para vir participar das atividades e também conhecer um pouquinho da obra de cada um desses artistas que está por aqui. Perfeito. Até dia 19 de outubro, né, a exposição está aqui no Porto Digital. Tem também atividades de rodas de conversa, tem oficinas, vivências. Então, é só entrar no Instagram da Bienal da Gravura e ficar atento com a programação completa. Pois é, tá aí, programação linda, Almir, para o pessoal vir visitar aqui no Armazém da Criatividade Porto Digital. Muito bem, Gessé, muito obrigado pelas informações. Olha quanta beleza por lá, hein? Agora a gente convida você para um passeio pelas belezas naturais aqui da região. Então vamos até a Rampa do PP, que fica em Taquaritinga do Norte. Na viagem de hoje, vamos logo de carona, assim, a partir deste trecho antes da cidade de Taquaritinga do Norte. E um tempo depois, eis que chegamos a ela, a Dália da Serra, Taquaritinga, um recanto de Pernambuco que recebe bem e de temperaturas amenas, que guarda preciosidades, ainda mais na zona rural. Estamos subindo e subindo na direção da Rampa do PP. No trajeto, belas paisagens. Uma visão agradável para quem ama a natureza. E ao chegar à rampa, olha só, uma vastidão diante da vista, visão ampla para povoados e cidades. Estamos a 980 metros de altitude e rodeados por resquícios de Mata Atlântica. A Rampa do PP, que é famosa entre os pilotos do país e um ponto ideal para a prática do asa delta, oferece espaço para mais. O clima é muito gostoso, aqui dá para você fazer uma boa reflexão da vida, vir com a família, passear, se divertir. Cada minuto conta para marcar este roteiro de viagem. É espetacular, a vista maravilhosa, né? Incrível assim a natureza, ver outras cidades aqui, a altura, a paisagem é deslumbrante. Uma vez aqui, é essencial ser inimigo da pressa. Tem que parar tudo, sentar na pedra e registrar com calma, como fizeram Carla e Miller. Faz uma sensação assim de liberdade, né? Uma natureza ainda preservada por um lado, por outro já um pouco já devastada por conta do crescimento da cidade. Mas ainda é um pouco da natureza que a gente consegue contemplar e achar, assim, coisa de Deus, né? Bonito, muito bonito mesmo. Essa natureza é uma paz, uma liberdade, é como se a gente estivesse mais perto de Deus. São imagens fantásticas do repórter cinematográfico Robson Santos. E o nosso produtor Marconi Bernardino ficou deslumbrado também. Entre os turistas aí, um grupo de Maceió, Alagoas. E ela disposta a abraçar o conjunto que a Rampa do PP oferece. Lugar de esporte e contemplação. Contemplando essa natureza aí, que o homem só destrói, a gente tem que conservar isso, gente. Isso é magnífico, é um momento assim que a gente fica em êxtase. Com muito coração assim aberto, eu digo, nossa, chegar aqui, a gente fica aqui o dia todinho. Isso é maravilhoso. Inesquecível. Inesquecível. Claro, tem a emoção da tirolesa.
Mas, como eu disse antes, a vocação maior da Rampa do PP é essa, de muita adrenalina. Às vezes, nós chegamos aqui com um grupo de turistas e tem sempre algum piloto de asa delta, né, que ele conta um pouco da história, da origem, como é que funciona, e vem aqui para a rampa, né, de decolagem fazer a demonstração realmente. E aí ele diz, olha, vou demonstrar. E ele sai, né? Quando ele sai que o vento ergue ele, o pessoal aqui fica deslumbrado, tira foto, faz filmagem, dá aquele levante, né? Quando a gente fala das disputas do asa delta, há duas modalidades nestas competições. Uma em que o piloto decola já tendo um local determinado para pouso, e um exemplo é aquela pista de terra que fica na área da cidade de Vertentes, vizinha a Taquaritinga do Norte. Da rampa até a pista de terra são 2,5 km. E uma de voo cross, em que os pilotos pegam distâncias maiores. Há relatos de pilotos que decolam daqui, da rampa do PP, e chegam até cidades da Paraíba, como Sumé, que fica a 125 quilômetros daqui. Por causa das belezas e dos voos de asa delta, a Rampa do PP chega a receber mais de 20 mil turistas por ano. Metade deste público só em novembro, durante a Copa Asa Branca de Asa Delta. Rampa que tem condições especiais para voos. Bom, a Rampa do PP aqui em Taquaritinga ela é muito técnica. Devido à formação geográfica que tem ao redor, né, a gente fica entre duas montanhas, à frente da rampa são duas montanhas, uma à direita e uma à esquerda. Isso faz com que o vento chegue bem forte, bem canalizado, a gente chama de pressão. Então essa pressão na hora da decolagem faz toda a diferença na hora do piloto decolar. Quanto mais pressão chegar, mais difícil será a decolagem, mas também a subida, o ganho de altitude dele vai ser mais positivo. Então essa condição geográfica aqui da rampa do PP é muito técnica. Os pilotos consideram uma rampa de nível 3 de dificuldade, 3 de 3, então é uma rampa bem difícil, bem técnica. Anualmente, né, a gente recebe pilotos aí do Rio de Janeiro, que é a capital do voo livre aqui no Brasil, mas também muita gente de Minas, Espírito Santo, São Paulo. Então a Rampa do PP é bem conhecida no Brasil e a gente está transformando ela em um lugar ainda mais conhecido, né? A gente está modificando várias estruturas dela, fazendo com que o povo traga a família, os amigos, para conhecer ainda mais esse espaço. Demais, hein? E assim termina o seu AB1 desse sábado, mas a gente volta a se encontrar logo mais à noite no AB2. Então, uma ótima tarde para você e até lá, se Deus quiser. Valeu, pessoal!